Fala galera, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Sítios Consultoria. Eu sou o professor Vitor Mendonça, estou aqui com... Professor Gustavo Dalpra. Fala galera, e hoje é um dos conteúdos mais pedidos pela galera aqui, tá? A gente vai falar basicamente aí sobre análise de exercícios, tá? E hoje a gente vai fazer a análise do levantamento terra, tá? Então a gente vê que a galera pede muito esse tipo de conteúdo pra gente. A gente resolveu aqui fazer o primeiro tipo de conteúdo desse tipo aí, analisando o levantamento terra. É um exercício bem complexo aí, então acho que vai ser uma análise legal. E foi até interessante, né, que quando a gente começou a pensar, eu falei, Gustavo, vamos fazer um estudo desse, tá? Um conteúdo desse para a galera, e aí a gente falou, não, vamos lá, às vezes a gente puxa dois exercícios aqui para fazer para a galera, na hora que a gente foi ver, cara, se a gente for em cada detalhezinho ali do exercício do terra só, a gente ia ficar em 3, 4 horas de live aqui, né? Então... Pois é, então, é muita coisa para poder discutir, porque são muitos detalhes, a parte muito técnica mesmo do terra, mas a gente vai mostrar a importância de se fazer e se aprender a técnica dele realmente. Boa. Uma questão que é legal, que assim, poxa, vocês que estão vendo aqui esse conteúdo, cara, teve alguma dúvida, tem algum assunto que você quer que a gente vá mais a fundo, manda aí nos comentários pra gente que a gente pode abordar um pouco mais, tá? Como eu falei, é muito conteúdo, então, poxa, se a gente fosse a fundo em cada um aqui, a gente ia ficar horas e horas falando, né? Então, a nossa ideia aqui é trazer bastante conteúdo sobre a análise do movimento aí. Eu acho que já vai ajudar muito vocês aí na prática, mas se você achar que precisa de mais alguma coisa, só mandar nos comentários aí que a gente vai trocando ideia. Certo, Gustavo? Isso aí. Porque tem muita parte técnica aí que a gente vai estar falando, de algumas coisas de biomecânica, que a gente não vai aprofundar muito, mas se alguém tiver dúvida, manda depois nos comentários que a gente troca uma ideia e às vezes grava um conteúdo exclusivo para cada parte aí de análise, né? Boa, então a gente vai falar então do levantamento terra, né? Então, para a gente começar aqui, eu trouxe até uma análise histórica aqui, bem rapidamente aí, né, sobre o levantamento terra. Eu estava até comentando com o Gustavo ontem, na hora que a gente estava fazendo os slides aqui, né? Que durante algum momento ali, quando eu comecei a treinar na academia, sei lá, isso há 10 anos atrás ali, eu gostava de ver esses blogs aí, hipertrofia.org da vida e tal, e a galera falava muito bem do terra, não, tem que ter o terra, que é muito importante e tal. E eu lembro que eu cheguei na academia para fazer ali, os professores acharam que era maluco, que isso? Esse exercício é lesivo e tal. Então eu diria aí que alguns anos atrás, esse era um exercício que era muito evitado dentro da sala de musculação, né? E algumas pessoas que eu vejo que se formaram agora, ou que tem pouco tempo aí de prática, o cara acha que esse é um exercício novo, né? Fala, não, esse exercício veio com a galera do CrossFit, poxa, é um exercício extremamente antigo, né? É isso aí. Ele ficou muito à tona por conta do CrossFit, então por conta das altas cargas levantadas e mostradas no CrossFit, acho que ficou bem aí em evidência, né, nos últimos tempos. Exato, exato. A galera do CrossFit trouxe muito essa questão dos exercícios básicos, né? E com certeza o levantamento terra é um deles, né? Aham. E a gente vai conseguir mostrar mais ainda na história dele aí, né? Boa, exatamente, né? Então a gente tem aí relatos já desde a antiguidade da utilização do levantamento terra, né? Eu trouxe até uma foto ali do Milo, que é bem famosa ali, que é o cara que carregava. Toda vez que alguém vai falar aí de progressão de carga, lembra dele, né? Que é basicamente aí o cara que carregava o bezerro dele, fazia exercício com o bezerro ali, e a partir do momento que o bezerro foi ficando mais pesado, ele foi progredindo as cargas e ficando cada vez mais forte, né? Mas a gente já tem relatos desde a antiguidade aí da galera utilizando o levantamento terra, tá? A gente tem aí competições aí datadas desde 1896, então, poxa, muito tempo atrás aí a galera já utilizava competições aí de levantamento terra. Já manda até uma pergunta para você, Gustavo, esse carinha aí da competição aí, tá puro ou não tá? Que o cara tá gigante, hein? Não tá não. Esse princípio da sobrecarga dele aí teve alguma coisa a mais. Tem um veneno diferente? Tem alguma coisa diferente aí. E também, né, que ele foi ampla, aí depois disso, né, aí a gente começa muito com os exercícios básicos, né, tanto agachamento, quanto levantamento terra, quanto o próprio supino aí, muito sendo utilizado principalmente para força, né, a galera aí, os powerlifters, para depois a galera começar a ser amplamente utilizado para hipertrofia também. Então, a galera mais raiz, vamos dizer assim, aí da hipertrofia, né, o próprio Arnold Schwarzenegger aí gostavam muito de utilizar esse exercício aí, o levantamento terra. Isso aí. Então vamos lá, primeira coisa assim, bem simples, bem direto ao ponto, né? Por que fazer, né? Eu acho que o exercício é extremamente funcional, né? Eu coloquei até essa imagem aqui que eu tirei lá do site do Ministério da Saúde, onde eles mostram ali a forma correta de pegar uma caixa, pegar um objeto no chão, né? E simplesmente a forma correta que eles mostram ali é o levantamento terra, né? Parece que o cara tá fazendo levantamento terra ali. Então, um exercício extremamente funcional, né, Gustavo?
E a gente podia aprender ele desde criança já, porque isso daí é um costume que a gente vai tendo. Claro que a gente não vai ficar nessa posição aí para pegar nada, mas se você se lembrar disso na hora de pegar uma sobrecarga muito grande, por exemplo, você sabe que uma caixa é muito pesada, você vai tirar ela do chão, você conseguir manter ali a ideia do exercício, você vai conseguir manter sua coluna muito mais saudável por muito mais tempo. Boa, eu dou até um exemplo disso. Para quem não sabe, aí eu tenho uma loja de açaí junto com a minha mãe, né? E às vezes eu vou dar uma moral lá para ela. E as caixas que a gente utiliza para colocar o açaí tem mais ou menos 25 quilos ali. E toda vez que eu vou pegar no chão, eu lembro disso e faço exatamente esse movimento, né? Porque se você for puxar ali sem dobrar os joelhos, né? Utilizando única e exclusivamente ali o movimento ali do quadril, você pode ter certeza aí que a dor na coluna vai vir forte, né? Então, assim, você lembrar disso é importante e o próprio utilização do levantamento terra aí nos seus treinamentos vai te ajudar nesse dia a dia, né? É isso aí. Então, é mostrar a importância da execução dele, né? Então, não é que é um exercício bem funcional e que não pode ficar de fora dos treinamentos, se você visa aí performance e saúde. Boa, até rapidinho aqui, né? Eu tava conversando hoje com o Renato sobre isso. Eu vejo que cada vez mais a galera tem ido para academia aí por causa de saúde, né? O que você acha sobre isso aí? Eu vejo que, sei lá, há um tempo atrás era muito estética na academia, a galera ia para estética, eu tenho visto cada vez mais para saúde, né? Eu acredito que as pessoas entenderam que o exercício físico é mais do que a parte estética, né? Então, Exato. tirou-se aquele estereótipo de ir para academia apenas para ficar bombado e as pessoas começaram a entender um pouco mais a função do exercício, de você ter mais força, então é de ter autonomia, principalmente na parte do envelhecimento, então você consegue melhorar muito essa parte aí de funcionalidade e também a parte da saúde em si, né? Exame clínico e tudo mais. Boa, perfeito. Então, assim, pensando em saúde, com certeza esse é um movimento interessante. Pensando em estética também, né? A gente vai falar sobre isso aqui. Uhum. Movimentos realizados, né? Então, o que acontece ali no levantamento terra, né? Do ponto de vista cinesiológico e biomecânico, tá? Então, esse daqui é um exercício do levantamento terra. Vou até pedir para o Gustavo aí, Gustavo sabe tudo sobre o assunto aí. Conta pra gente aí quais são os movimentos aí que são realizados no terra. Então, a partir do movimento inicial lá, que é de tirar a barra lá do chão, a gente vai estar realizando extensão de joelho e extensão de quadril, tá? E principalmente a extensão de quadril, por conta da dominância que a gente vai falar mais tarde. Boa, tá? Então, assim, de forma simples, a gente está realizando ali extensão de joelho e extensão de quadril, tá? E aí, o que é legal, assim, cara? Bater o olho nisso aqui, extensão de joelho, extensão de quadril, você já tem que pensar quais são os exercícios ou quais são os músculos, né, que estão atuando nessa área aí, tá? E muitas vezes eu vejo dúvida da galera em relação a isso, né? Então, o cara, ele decora, né? O cara, não, levantamento terra, vamos supor, vai pegar aí quadríceps e vai pegar glúteos. Tá, beleza. E os isquiotibiais, vai pegar? Ah, não sei. Não. Eles atuam na extensão do quadril? Eles atuam na extensão do joelho? No caso de isquiotibiais, a gente vai discutir aí, atua na extensão do quadril. Então vai ser trabalhado também. Enfim, são coisas aí, às vezes, que a galera acaba deixando de lado, né? Ah, costas participam ou não? A gente vai discutir sobre isso também. Mas a partir do momento que você analisa o exercício aqui, isso vai ficar muito mais fácil para você, de você entender essa situação. E às vezes pega essa imagem aí mostrando a extensão de joelho, extensão de quadril, e a pessoa não consegue enxergar isso na hora de fazer na cadeia cinética fechada, né? Então, às vezes, você pensa ali que a gente vai estar realizando um movimento de cadeia cinética fechada, e aí, aparentemente, o movimento é diferente, né? Então, não vai estar ali com o pé elevado para trás, então tem que entender isso também. Boa, na hora que eu coloquei essa imagem aqui, eu tava até com o Gustavo lá, eu já imaginei na hora, já falei, cara, o maluco vai olhar essa imagem aqui e não vai entender nada, né? Exatamente porque ele vê aquela imagem e acha que, pô, dobrou a perninha ali é uma coisa, não dobrou é outra, mas peraí, né? Se for cadeia cinética fechada ali, a gente tem que ter uma imaginação aí um pouco melhor para entender como que funciona, né? É isso aí. Boa, e aí então, posição inicial e posição final aí, o Gustavo pode explicar um pouquinho aí pra gente aí, alguma coisa interessante sobre isso? Então, a posição inicial ali. Então, a pessoa vai começar com a barra no chão ou próxima do chão, tá? Em alguns casos, a anilha é pequena, então a gente precisa de colocar um step do lado para poder auxiliar, tá? Porque senão a pessoa faz uma extensão muito grande ali de quadril e de joelho, e aí o movimento vai ficar prejudicado, tá? Ou até mesmo
tira um pouco a curvatura natural da coluna, porque a barra vai estar muito abaixo. Então, quando a gente pega lá, por exemplo, no CrossFit, que as anilhas são de tamanho iguais, né? Assim, de diâmetro, né? São iguais, eles só mudam a questão da largura e do peso, justamente para quando realizar esses movimentos, a barra tá saindo ali mais ou menos do meio da canela, tá? E aí vai realizar a extensão de quadril, extensão de joelho, finalizando ali com a barra próxima do seu corpo, tá? Então, durante todo o movimento, a barra vai estar próximo do corpo. Isso é importante para diminuir o torque lá no quadril e na região lombar, beleza? Então, quanto mais próximo do corpo, menor vai ser o torque na região, tá? Então, se você afastar um pouquinho a barra do seu corpo, você já vai ter um torque maior na região ali, quadril e lombar. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente de alguns erros que a gente pode cometer aí na hora do final, principalmente, tá? Boa, isso é legal de ser falado, porque já é um exercício aí que força muito toda a parte posterior, né? E aí, se você joga essa barra um pouco ali mais para frente, só piora toda a situação, né? Então, assim, a gente vai até discutir um pouco mais sobre isso lá na frente também, sobre dor lombar aí, mas esse é um dos erros ali que a gente não salientou, mas que com certeza é um dos mais importantes também, né? De deixar a barra aí muito afastada na hora de fazer, né? Exatamente, e acontece bastante. Perfeito. E aí, musculaturas envolvidas, né? Cara, eu diria aqui que se a gente for colocar aqui todos os músculos que ativam o levantamento terra, a gente vai botar praticamente 100%, né? Que é realmente aí um exercício bem completo, né? Mas a gente vai basicamente aqui, mostrar para vocês aqui os principais, tá? Então, a gente está falando aqui de quadríceps, beleza? Quadríceps vai atuar onde, na extensão do joelho. Muito bom, muito bom. E também desses três aqui, tá? Eretores da espinha, glúteo máximo e isquiotibiais, né? Que vão atuar aí na extensão do quadril. E aí a gente lembra aí que para sustentar a barra, também a gente vai ter uma ativação ali do latíssimo do dorso, romboides. Então tem os músculos estabilizadores ali que estão bem ativos aí durante todo o movimento. A gente até coloca ali os principais estabilizadores, né? A grande dorsal em relação ao ombro, o trapézio ali em relação às escápulas e o transverso abdominal em relação ao core. Mas, cara, né, a gente tem vários estudos mostrando isso. A gente vai ter ativação aí de toda a musculatura abdominal, tá todos ali, o reto abdominal, os oblíquos também. A gente vai ter aí também os romboides, enfim, praticamente todo mundo aí vai estar ativado para conseguir fazer esse exercício, né? A gente colocou ali os principais. Já puxa aqui uma discussão grande aí da galera, né? Esse exercício é para costas, né? A galera gosta de fazer esse tipo de pergunta, né? Então, primeira questão aqui, cara, vai ter um trabalho ali fortíssimo de eretores da espinha. Eu diria aí que seria o melhor exercício, se a gente pensar, quero o melhor exercício para eretor da espinha. Eu imagino que seria o levantamento terra. Então, a gente vai ter um trabalho forte desse. E a gente vê um trabalho ali que eu não consigo imaginar nenhum outro exercício também que vai ter um trabalho de estabilização tão forte assim em relação a todos os músculos das costas, né? Então, assim, a gente tem um trabalho aí de estabilização ali isométrico de todos os músculos e um trabalho aí também, não só isométrico, também dos eretores da espinha, tá? Então, eu não gosto dessas coisas taxativas, né? É ou não é, mas eu considero, sim, também um exercício para costas, né? Sim, ele não vai, como a gente sempre fala, né? Então, ele não vai gerar o máximo de hipertrofia para as costas, mas ele vai estar ali fortalecendo toda a região, né? Então, exato. E a gente não vai colocar ele no dia de costas, mas se a gente estiver trabalhando aí com altas cargas na hora do levantamento terra, a gente precisa que essa musculatura esteja forte para conseguir realizar o movimento de maneira adequada. E até questão de hipertrofia eu acho legal, porque o eretores da espinha é um músculo assim que em termos de hipertrofia ele não vai aparecer para você ali, né? Que são músculos aí que eles não são superficiais aí, né? Então, e nem como é que a gente pode falar assim? Em grande quantidade, né? Não é quantidade, né? Ele não tem um tamanho aí considerável, você fala, nossa, agora estou com as costas largas, né? Mas que isso é importante também de ser dito, né? Então, é um exercício aí que vai ser excelente para as costas, mas pensando muito mais aí em funcionalidade, né? Em ganho de força ali no local. E, obviamente, glúteo máximo e isquiotibiais, né? E isquiotibiais também tem uma discussão bem grande, então até trouxe aqui um videozinho aqui simples aqui mostrando a participação ali dos isquiotibiais, porque a gente tem ali basicamente ali, né, são o bíceps femoral, semitendino, semimembranáceo, né, e só a cabeça curta do
do bíceps femoral, que ele não participa aí da extensão de quadril, tá? Então, por que eu gosto de falar isso? Porque muita gente pensa aí nos isquiotibiais exclusivamente na flexão do joelho, né? Porque muito daquela ideia, né? Cadeira flexora, mesa flexora, aí pensa, isquiotibiais vai fazer flexão. Mas não, né? Eles também atuam aí fortemente na parte aí da extensão de quadril, né? Então, a galera às vezes tende a não pensar nisso, né? Achar ali que a gente vai trabalhar só glúteos e quadríceps, mas não, né? A gente vai ter um trabalho forte aí também dos isquiotibiais e principalmente aí pela questão do torque, pela barra estar lá no chão, eu vejo que é um trabalho realmente forte, né? Um trabalho realmente aí considerável. Sim, tanto na parte excêntrica quanto na parte concêntrica, né? Então, você tem ali sustentar a descida ali através da força excêntrica e na parte concêntrica na hora que a gente está fazendo a extensão do quadril, né? Boa, perfeito. Uma questão aqui, né? Principais variações que a gente tem aí. Cara, assim, se a gente fosse de forma minuciosa trazer todas as variações aqui, também a gente ia ficar horas e horas mostrando para vocês, tá? Então, a principal que eu trago aqui seria o levantamento terra sumô, onde a gente vai basicamente ter uma maior ativação aí de adutores. Você quer explicar um pouquinho como que é o sumô aí, Gustavo? Então, ele vai estar com as pernas mais afastadas. Então, ali, ele vai diminuir um pouco a extensão do quadril, tá? Então, ele diminui o ângulo ali de dominância do quadril. Justamente fica um exercício mais fácil de ser realizado, tá? Então, se for para um iniciante realizar com altas cargas, ele vai conseguir realizar melhor se for o levantamento sumô. E por conta ali do torque mesmo, ele vai ter um aumento da ativação dos adutores por conta da abertura das pernas. Boa, e aí é uma questão interessante da análise do exercício, né? Que as mãos vão estar por dentro ali dos joelhos, né? Então, no terra normal é exatamente ao contrário. Então, exatamente porque as pernas estão abertas ali, né? Isso aí. Uma outra variação aqui também, que seria o unilateral, tá? Esse exercício que já é bem voltado aí para um stiff, a gente vai discutir sobre isso também, mas é uma variação do terra, onde a gente vai ter uma maior ativação de estabilizadores, tá? Eu gosto de trazer esse exercício também, porque se você for pensar aí só na galera que pensa exclusivamente em hipertrofia, esse é um exercício que, pô, sinceramente, não é a melhor opção de todas, né? Eu não vejo um exercício como interessante para hipertrofia, porque você vai ter uma baixa sobrecarga, né? Mas aí você já pensando em prevenção de lesões, talvez seja um dos melhores exercícios aí que a gente pode fazer aí para membros inferiores, né? Então é um exercício que às vezes você vê pouco nas academias aí quando o objetivo é hipertrofia, né? Mas quando a gente pensa em prevenção de lesões, é uma opção bem interessante. Sim, porque a gente vai estar trabalhando ali todo o membro contralateral, né? Para poder estabilizar o movimento, não ter rotação. E aí, principalmente para a galera que é corredor aí, você sabe muito bem, precisa de estar bem ativo isso daí. Então, seria um exercício bem funcional para essa galera aí de corrida, que gosta de fazer esse tipo de exercício assim. A da corrida tem um exemplo bom, né? Quantas vezes na corrida você sempre coloca um pé no chão, né? Você nunca coloca os dois pés no chão, né? Então faz muito sentido na corrida, pensando em prevenção de lesões, você trabalhar exercício que a gente vai trabalhar aí unipodal, vamos dizer assim, né? Que é esse exemplo aqui do terra unilateral. Sim. Show de bola. Tipos de pegada aqui, acho que também bem simples aí. A gente tem basicamente dois tipos de pegada, que é a clássica, né? Que é a pegada pronada ali. E a gente tem uma pegada combinada aí, a famosa pegada power, tá? A gente estava até discutindo ontem aí sobre utilizar a supinada. Eu vejo muito pouco a galera utilizar. Eu diria que essas duas pegadas são as mais comuns aí. A power, a galera gosta de utilizar aí porque alguns estudos mostram aí um maior ganho de força, tá? Então, para aqueles caras ali que querem pegar bater o recorde aí, né, o PR aí da galera do CrossFit e tal, a pegada power tem uma possibilidade maior de você levar as cargas, tá? Mas assim, é aquele detalhezinho também, tá? Acho que para pessoas comuns aí eu não vejo necessidade de variações de pegada aí, qual a diferença que vai ter, né, Gustavo? Eu acho que essa pegada aí combinada, ela foi criada mesmo no levantamento livre lá, do powerlift, por conta da barra ela girar. Então, a pessoa segura com uma mão fazendo uma rotação para um lado e com a outra fazendo a rotação para o outro lado. E aí, consequentemente, a barra não escorrega, né? Porque se ela estiver com altas cargas, por exemplo, nessa pegada clássica aí, a barra pode ir girando e escorregar e ela não conseguir fazer tanta força. E aí, nesse caso da combinada aí, eles conseguem imprimir mais força.
Boa, e até a galera, pô, mas tem alguma diferença aí e tal? Cara, basicamente você vai ter uma diferença de ativação ali nos antebraços, né? Então, os músculos ali do antebraço, né, que estão fazendo ali força isométrica, você vai ter uma variação por causa dessa diferença de pegada ali. Mas, como eu sempre falo, detalhinho, né? A galera às vezes, nossa, agora eu vou fazer uma pegada totalmente diferente aqui por causa da ativação dos músculos do antebraço. Não, não vai ser esse exercício que vai fazer total diferença para isso, né? Aham. Principais erros aí, tá? Então a gente trouxe alguns erros interessantes aqui do levantamento terra para mostrar para vocês, tá? Esse daqui eu vou até deixar com o Gustavo aí, que ele é especialista no assunto aí, tá? Pode Vamos lá, mandar ver. então, um dos principais erros aí, e esses erros acontecem não só durante o exercício propriamente dito. O que eu vejo muito? Na hora de começar o exercício, as pessoas já perdem completamente a curvatura natural da coluna. E na hora de guardarem o peso, então na hora da última repetição ali, se você for pensar, é uma das mais perigosas, que você já está mais fadigado e aí você perde completamente o controle ali e perde a curvatura natural da sua coluna. Isso pode ser prejudicial para a saúde da coluna e pode gerar uma lesão aí, dependendo da carga que você estiver implementando aí. Boa, uma coisa que eu gosto sempre de falar, cara, beleza, Vitor, entendi, mas como que eu faço? Cara, é educação a todo momento com o seu aluno, tá? Explicar para ele a importância de manter a curvatura da forma correta durante todo o exercício, na primeira movimento, no último movimento também, né? Eu estava até contando ontem pro Gustavo. Tinha uma aluna minha que eu tinha vontade de matar ela, cara. Ela ia fazer o stiff ali, aí ela começava assim, eu falei, caramba, eu acabei de falar com você pra gente arrumar as costas aqui, por que você tá toda torta? Ela, não, é a primeira, não percebi. Então, cara, a primeira e a última, assim, é impressionante como o aluno às vezes desliga, né? Ele acha que na hora que ele chegou lá em cima, ele, pronto, agora eu vou corrigir aqui, vou fazer da forma correta, né? E o último também. O cara chega lá em cima, lá, ufa, acabei, aí, pum, joga no chão de qualquer jeito, né? Então, você vai fazer um trabalho de educação ali para conseguir que o seu aluno aí execute esse movimento da melhor forma e durante todo o momento, né? É isso aí. O segundo erro comum é essa hiperextensão aí da coluna no final do movimento. Então, às vezes você sobe ali no finalzinho e quer dar essa jogadinha para trás ali, porque você acha que vai ativar mais ali a região do glúteo e a região do isquiotibiais. Só que o seu quadril já foi ao máximo. E aí você vai estar fazendo uma hiperextensão só da sua coluna. Então, você vai estar sobrecarregando somente a coluna, tá? Então, você não vai ter maior ativação de glúteo e isquiotibiais realizando esse movimento aí. Boa, né? Eu acho que a galera faz muito isso porque às vezes vê os powerlifters fazendo, né? Então, às vezes, para o cara conseguir bater lá o exercício, né? E mostrar que finalizou, ele joga um pouquinho para trás ali. Aí a galera, tem que fazer também, né? A galera vai muito nessa ideia, né? E pode ser que eles utilizem essa... Eles sabem que vão sobrecarregar um pouco mais a região lombar, só que é mais uma região que eles vão estar conseguindo utilizar de força para manter aquele peso ali. Então, Exato. Quando a gente vê lá em alto nível, os caras não estão pensando na saúde, eles estão pensando ali num pouquinho a mais que consegue de força, independente de qual musculatura que eles vão estar utilizando. Boa, perfeito. Esse daí é um outro erro que as pessoas cometem. E para fazer esse erro aí, as pessoas acabam anteriorizando o joelho ali. Mas o que elas fazem? Na hora que elas começam a descer, elas já jogam a barra um pouquinho para frente, porque a barra tem que passar, né, da coxa, e aí já joga o joelho fazendo mais um agachamento do que realmente um levantamento terra. Então, esse é um erro muito comum que eu vejo demais acontecer. Tá? Então, se você não ensinar o seu aluno por onde ele deve startar o movimento e depois, na hora de descer, o que ele precisa fazer com a barra, ele vai jogar o joelho bem para frente e aí vai descaracterizar o movimento do levantamento terra. Boa, e isso é importante entender também, pois a gente fala sempre, cara, antes de você começar a colocar sobrecarga aí no exercício, trabalhar toda a parte de educação antes, né? Então, não vou lá chegar e já tentar botar o máximo de carga de 80% de URM para o meu aluno lá, se ele nem está fazendo o exercício da forma correta, né? Então, a gente vai trabalhar toda uma parte de educação antes, pode utilizar alguns educativos aí, para depois a gente começar a fazer o exercício da forma correta e aí sim botar sobrecarga, né, Gustavo? Isso aí. Então, a gente vai até falar um pouquinho aqui daqui a pouco de algumas formas de você trabalhar essa iniciação
do levantamento terra, que é muito interessante, principalmente para entender o movimento que deve ser feito, mas não coloque sobrecarga desde o primeiro dia. Então, faça com que o seu aluno entenda o movimento, para aí sim ele consiga ativar as musculaturas que a gente falou lá atrás e realizar um bom exercício sem se preocupar em ter uma lesão já no primeiro dia de treino ali. Boa. E esse encolhimento aí dos ombros, que acontece demais também. E acontece, às vezes, junto com essa hiperextensão lombar. Então, a pessoa tenta dar uma jogada ali e uma roubada para poder subir mais carga. E isso aí acontece demais e é um erro também, tá? Então, a gente vai estar tirando um pouco da ativação do restante do corpo. Boa, perfeito. Um outro que a gente nem colocou aqui, mas eu acho que é interessante também, é de alguma forma você fazer, não estar ali, como posso dizer assim, no mesmo tempo conseguir fazer extensão de quadril e joelho, tá? Tem gente que faz ali a extensão de quadril muito antes da de joelho, faz a de joelho muito antes do quadril, e o exercício fica todo estranho, vou falar a palavra correta aqui, todo cagado, tá? E aí, cara, Verdade. assim, o aluno seu fez dessa forma, cara, não vai progredir carga, tá? Vão educando o aluno até ele conseguir da melhor forma. Tinha uma aluna minha que eu tentava fazer isso com ela, cara, era assim, simplesmente impossível. Ela não conseguia fazer os dois movimentos ao mesmo tempo. Ela fazia primeiro extensão de quadril, depois vinha de joelho. Primeiro extensão de quadril, depois de joelho. Eu demorei anos e anos aí tentando melhorar o movimento dela para só depois a gente conseguir trabalhar a progressão, tá? Então, às vezes, tem que ficar claro que esse não é um movimento simples, né? Então, por isso que muitas das pessoas aí acabam tendo alguma dor, algum problema, exatamente porque ele não consegue fazer da forma correta, né? É isso aí. E aí gera um problema, porque ela vai ver as pessoas fazendo com mais carga. Então, por exemplo, no CrossFit, as pessoas fazem isso com muita carga e ela às vezes pode se comparar e acabar se lesionando aí por bobeira. Boa, perfeito. Diferença para o stiff, tá? Então, basicamente, qual que é a diferença aí, Gustavo? Então, a diferença maior é ali a extensão de joelho, tá? Então, para a pessoa realizar o stiff, ela precisa de ter uma mobilidade muito grande de quadril, ela precisa ter uma flexibilidade muito grande da cadeia posterior. Então, as pessoas que têm aí uma posterior um pouquinho mais encurtada, elas não vão ter facilidade para realizar o stiff e manter essa curvatura natural da coluna com a barra lá embaixo, tá? Então, as pessoas às vezes tentam manter ali o joelho bem estendido na hora de realizar o stiff, mas acabam sobrecarregando ali na região da coluna. Então, acaba que o exercício não fica tão funcional mais. Boa, então basicamente a grande diferença aí é que não vai ter a flexão dos joelhos, né? Nessa execução até dessa imagem, a moça está com o joelho levemente flexionado, mas ela não movimenta isso, né? Tem até uma variação aí que é o Roman deadlift, ou né, levantamento terra ali romeno, onde tem uma pequena flexão também de joelho. E a gente botou até outra imagem aqui do cara que tem zero, né? O cara não faz nenhuma flexão de joelho ali, mas para conseguir fazer isso, né? Ele tem um pequeno problema, né? Exatamente. Então, ele perder a curvatura ali da coluna para manter e jogar a barra lá embaixo pode não ser tão saudável. Porque a partir do momento, igual eu falei lá atrás, que ele não movimenta mais o quadril, ele só movimenta a coluna, ele não vai estar trabalhando mais glúteo, não vai trabalhando mais os isquiotibiais ali e nem quadríceps. Então, não faz sentido você levar mais do que o quadril aguenta de extensão ali, de flexão e de extensão. Até no stiff tem uma questão também que eu vejo a galera colocando, o aluno fica em cima do step, né, para fazer uma amplitude maior ali. Cara, assim, são pouquíssimas, mas pouquíssimas pessoas que conseguem fazer uma amplitude aí máxima no stiff que você vai precisar de colocar um step, tá? Eu tenho até uma aluna minha que tem uma flexibilidade assim, absurda de posterior, eu poderia até fazer com ela, tá? Mas eu já vi várias pessoas na academia fazendo nesse formato e o cara não chega nem perto da amplitude máxima ali, tá? Acho que tá lá no step só para ficar um pouquinho mais alto. Só para aparecer um pouquinho mais. Parecer que é um exercício diferente. Exatamente. Então, assim, tem que pensar nisso na hora de você prescrever esse treino aí, tá? Diferença para o agachamento, né? Então, assim, tem muita gente também que fica nessa dúvida, qual que é a diferença do terra para o agachamento, tá? E existem algumas diferenças aí, o Gustavo vai citar algumas pra gente. Então, vamos lá. Primeira coisa é a posição inicial, né? Então, no levantamento terra, a gente inicia com a barra abaixo e já inicia com movimentos de flexão de joelho e flexão de quadril.
Já no agachamento, a gente começa com a posição estática ali, neutra, né? Posição das mãos, então a barra vai acima da cabeça, né? Nas costas, ali no trapézio, na hora do agachamento. E no levantamento terra, ela tá ali na frente do corpo, beleza? Então a gente tem ali a outra diferença, então, da dominância. A gente tem uma dominância muito maior de quadril. Então, já tá mostrando aí uma dominância muito maior de quadril no levantamento terra do que no agachamento, tá? Então, no agachamento, a gente tem uma dominância muito maior de joelho e tornozelo. E também a parte de contração. Então, na hora do levantamento terra, a gente começa com uma contração concêntrica, fazendo extensão de quadril e extensão de joelho. Já no agachamento, a gente começa fazendo excêntrica. Então, a gente começa o movimento freando ele. Então, a gente, além da sobrecarga que a gente tem da barra, fazendo força ali para baixo, a gente tem a parte da gravidade, né? Então, a gente precisa frear o movimento ali. E essa é uma das diferenças também. Boa, né? De alguma? Não, acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Até uma questão legal aqui que eu estava vendo um estudo hoje ali sobre o assunto, né? Tava discutindo aí sobre lesões, levantamento terra e tal. É uma questão interessante que o terra, ele basicamente, exclusivamente, você vai fazer ele só com pesos livres, né? Então ele é realmente um exercício complexo. E já o agachamento, a gente pode usar aí algumas variações. Você vai fazer o agachamento lá no Smith, você consegue fazer ele no hack, tá? Então, assim, você vai ter umas variações ali, o leg press, ele, entre aspas, aí, copia bem assim o agachamento. Então você tem uma série de progressões para conseguir chegar a fazer ele no livre, né? O levantamento terra não, assim, você chega e já faz já no livre, tá? A gente pode até tentar fazer ele no Smith, mas eu acho bem complicado, não vejo aí como uma variação interessante. Então, por isso, muitas das vezes também a gente vê um índice alto de lesões, né? Porque o cara já chega, já vai direto ali para um complexo, sem passar por uma progressão adequada antes, né? É, isso aí. Então, tem essa dificuldade mesmo de não ter uma máquina para levantamento terra. Então, a gente tem várias máquinas que simulam agachamento, mas a gente não tem máquinas que simulam o levantamento terra. Exato. Então, o que o Gustavo falou ali que é importante ficar claro, né? Então, o agachamento ele tem uma dominância de joelho e o terra tem uma dominância de quadril, tá? Isso daqui vai ser fundamental para você ver uma diferença entre um exercício e outro, né? A gente trouxe até uma imagem aqui que é legal, né? Que é não faça do agachamento aí o seu deadlift, né? O seu levantamento terra. Então, aquela pessoa ali que, ao invés de fazer no levantamento terra, ela acaba fazendo uma dominância de joelho, e isso vai dar ruim, né? A gente vê ali que a coluna vai acabar sofrendo em relação a isso. E no agachamento a mesma coisa, né? Em vez de você fazer ele com uma dominância de joelho, que é a forma correta, você tentar fazer uma dominância de quadril ali, quem vai sofrer de novo é a coluna, tá? Então, essa questão aí é fundamental também do profissional entender, né? Nessa imagem, acho que até mostra essa anteriorização do joelho que eu falei lá atrás, na primeira ali do levantamento terra, que quando a pessoa está fazendo o movimento como se fosse um agachamento, ela joga o joelho para frente da barra. E a ideia é que não passe o joelho da barra na hora do levantamento terra. Já no agachamento, pode-se passar um pouco o joelho da barra sem problemas, até para que mantenha essa posição aí e fique bem dividido ali, quadril e joelho, né? Boa, perfeito. A gente vai trazer alguns estudos aqui bem direto ao ponto aqui, só para trazer um pouco de ciência para vocês também. Então, esse estudo aqui até de 2020, aí, de uma análise eletromiográfica aí do levantamento terra, ele basicamente aí traz o que a gente já discutiu, tá? Então, os 4 musculaturas aí que são fortemente ativadas aí são os eretores de espinha, quadríceps, glúteo máximo e isquiotibiais, tá? Então, é até uma revisão aí sobre o tema. Então, esses são os grupamentos musculares aí que realmente são os mais ativados nesse exercício, né? Foi o que a gente já falou, né, Gustavo? Exatamente. Então, só confirma o que a gente estava mostrando já e confirma muito a biomecânica, né? Que a gente precisa entender ali o movimento que vai estar sendo realizado. Normalmente é o que vai ativar mesmo a musculatura, né? Porque elas que realizam o movimento. Boa, perfeito. Esse estudo aqui também é bem legal que eu trouxe, que basicamente ele faz uma comparação do agachamento com o levantamento terra em relação aí a ganhos de força e potência de membros inferiores, tá? A gente vê ali que depois
se eu não me engano, foram 6 semanas, tá? 3 treinos por semana, durante 6 semanas. A gente teve resultados iguais aí de ganho de força e potência, tá? No caso da potência, ele era feito com um salto. Então, assim, meu aluno quer ganhar força de membros inferiores, meu aluno quer ganhar potência de membros inferiores. Os dois exercícios são interessantes para você utilizar, tá? Esse estudo foi interessante também, porque do grupo que fez o levantamento terra, e 3 das pessoas ali acabaram saindo do estudo por causa de dor lombar, tá? Então, até os autores falam que é porque as pessoas não tinham a técnica correta. Então, de novo, na importância que a gente já está falando aqui desde o início, né? De você trabalhar a educação do movimento. Se o cara não está fazendo o movimento da forma correta, não progredir cargas, então exatamente porque ele vai ter um problema lá na frente, tá? E isso é uma coisa que eu gosto de falar também, que eu já discuti algumas vezes aqui com alguns alunos da Sítios, que às vezes o cara pensa em lesão muito no curto prazo, assim, sabe? Tipo, o aluno está fazendo levantamento terra, não está muito legal. Ah, mas não deu nada? Manda ver, continua. Não, mas não é isso, entendeu? Não é que o cara vai fazer um movimento errado hoje e amanhã ele vai estar cheio de dor. Ele pode lá na frente ter um problema, às vezes um problema já muito grave, tá? Um problema ali que você não vai conseguir mais resolver ele, tá? Eu lembro até de um aluno que mostrou para mim o aluno dele fazendo a retroversão pélvica ali no agachamento, e, cara, assim, tava bem bizarro, a retroversão pélvica forte. Ele falou comigo, cara, o que você acha? Continuo fazendo? Porque ela não teve lesão nenhuma. Eu falei, cara, mas não é assim, sabe? Ela não vai ter a lesão de um dia para o outro, tá? Mas ela pode chegar lá na frente e ter uma hérnia de disco porque você deixou ela fazer o movimento da forma incorreta, tá? Então, prestar muita atenção nesse tipo de coisa. Exatamente. Então, tem várias lesões que podem ser acarretadas pela repetição do movimento errado. Então, a hérnia de disco, tem a síndrome do impacto do quadril. Então, tem várias lesões aí que, se você não tomar cuidado com o movimento que seu aluno está realizando, pode vir a prejudicar ele e você vai ficar sem esse aluno. Perfeito. Um outro estudo aqui bem legal, cara, que basicamente ele pega ali, ele pega powerlifters, né, halterofilistas e jogadores de futebol americano, né, e basicamente coloca isso para fazer aí um RM no deadlift, né, no levantamento terra, no agachamento e no supino, tá? E aí eles viram ali quem são os melhores do levantamento terra, quem são os melhores ali do supino, quem são os melhores do agachamento, e tentaram ali traçar ali algum tipo de perfil, tá? Então, basicamente, ali os caras que foram os melhores do levantamento terra ali eram indivíduos aí mais baixos, tá? Indivíduos mais magros, com troncos e coxas mais curtas e canelas mais longas, tá? E isso é legal também de a gente observar, porque isso vai interferir ali na biomecânica do movimento, tá? Então, se tem um cara, por exemplo, que tem uma coxa muito longa ou um tronco muito longo, a biomecânica desse movimento vai ser diferente de um cara com um tronco curto e com uma coxa mais curta, tá? Até nesse estudo aqui, os caras lá mais troncudão, mais fortes, né? Caras ali com aquele estilo mais pesadão, né? Que é bem dessa pegada dos powerlifters mesmos e da galera de futebol americano. Eles foram melhores aí, tanto no agachamento quanto no supino, mas a galera que foi melhor no levantamento terra já eram os caras mais baixos, mais magros aí, com troncos e coxas mais curtas, tá? A única diferença ali é que os caras tinham canelas mais longas, né? Então, assim, é uma biomecânica que favorece o levantamento terra. Dá para pensar aí no torque, né? Então, quanto maior for a coxa ali e o tronco, então vai aumentar o torque na articulação, vai ser mais difícil para ele realizar o movimento. Boa, exatamente. E por fim, esse estudo aqui que eu acho bem legal também, que ele basicamente avalia se vale a pena você utilizar o levantamento terra aí para quem tem dor lombar. Tá? Opa, mas peraí, a gente acabou de falar lá na frente lá que os caras tiveram dor lombar porque fizeram aí o levantamento terra. A gente vai utilizar ele agora aqui ao contrário aí para reabilitação. E sim, tá? O levantamento terra ele pode ser usado no tratamento da dor lombar e ele só não pode ser usado em alguns fatores aqui. Se a pessoa tiver uma baixa resistência aí de força de extensores de quadril e coluna, tá? Isso é feito aí com alguns testes que a gente vai fazer de resistência ali no exercício de hiperextensão lombar. E em caso de dor elevada, então se ele está com muita dor aí, já não é tão interessante utilizar o levantamento terra. Mas se ele tem uma dor baixa aí e está com uma resistência aí de extensores de quadril e coluna em dia, o terra vai ser excelente para você diminuir essa dor lombar, tá? Então essa é uma questão que eu gosto sempre de falar também, porque às vezes a galera acha que é muito simples assim, sabe? Tipo, terra vai piorar a dor, agachamento vai melhorar a dor. Não é assim, sabe? O mesmo exercício ele pode ser aí o remédio, pode ser o veneno, tá? Vai depender da fase que você vai utilizar ele e do formato que você vai utilizar. A gente tem que tomar cuidado, principalmente com esses alunos que têm dor, para a gente saber qual o nível de lesão que ele tá
Então, por isso que tem esse teste aí para se fazer de resistência, né? Então, é um teste até simples de ser feito, mas seu aluno tem que estar ali bem instruído para te falar qual o nível de dor que ele está naquele dia. Então, tem os graus de dor, se não me engano, nesse artigo aí fala de 1 a 10 de dor. Se você tiver acima de 7, não é para fazer naquela sessão de treino. Não é que você não faça nunca o exercício, mas naquele dia, pontualmente, não realizar o exercício de levantamento terra, porque pode piorar essa dor. Boa, perfeito. E agora, então, análise final nossa aí do levantamento terra, né? Primeira coisa, o que você acha? É um exercício que você gosta de utilizar? Um exercício aí que você acha interessante para utilizar no dia a dia do personal trainer? É um exercício que eu gosto muito de utilizar, então, meus alunos estiverem vendo aí, eles sabem muito bem disso. Então, eu gosto de realizar para o meu treino também. Então, assim, é um exercício que eu utilizo em grande parte da periodização. Então, quase toda parte do ano, os alunos vão estar realizando ali o levantamento terra, mas é um exercício que exige um pouco de atenção, porque pode sentir um pouquinho de dor lombar, mas a gente precisa entender que ponto que é esse de dor, se ela está sentindo uma dor ali que pode ser dos eretores da spin que estão trabalhando, ou se é uma dor na região mesmo lombar. Então, assim, a gente precisa educar o nosso aluno para isso também, porque como é um exercício que trabalha essa região, a gente precisa entender também que pode ser que ele fique com uma dorzinha ali no dia seguinte do exercício propriamente dito, mas que não corresponde a uma lesão realmente naquela articulação. Beleza? Então, a gente até esqueceu de falar um pouquinho aí do que a gente pode utilizar para o aluno começar, né? Então, tem uma coisa que é bem simples, que é colocar um bastão nas costas do seu aluno, e o bastão tem que estar apoiado tanto na cabeça, tanto na região torácica e na região sacral, e você realizar o movimento ali sem que o bastão saia dessas regiões, e você fica perto da parede e tenta que o bumbum chegue lá atrás. Então, a ideia é já ensinar o aluno a realizar esse movimento, que aí sim ele vai conseguir progredir de carga e aí aumentar cada vez mais e melhorar o movimento no dia a dia mesmo, com algumas correções e feedbacks que você dá na hora ali para ele. Boa, acho que minha posição é bem parecida aí, acho que é com certeza um dos melhores exercícios que a gente tem, gosto bastante de utilizar, e não é para todo mundo num primeiro momento, né? Então, toda essa parte de educação vai ser interessantíssima, você trabalhar uma propriocepção ali para o aluno entender como fazer aquele exercício da melhor forma, e também, muitas vezes ele não vai conseguir fazer, você precisa saber o que você tem que trabalhar para melhorar isso daí, né? Que a gente estava discutindo lá, você melhorar um pouco, você melhorar, obviamente, mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, mobilidade até torácica, talvez, pode ser interessante nesse caso. Trabalhar toda a flexibilidade de cadeia posterior, isso daí vai ser fundamental para o seu aluno conseguir realizar esse exercício da melhor forma, né? Exatamente, porque algumas pessoas têm um encurtamento da cadeia posterior por conta do dia a dia que ela vive, então fica muito sentada, os músculos estão ali mais rígidos, mas isso não quer dizer que eles estejam fortes o suficiente para realizar essa tarefa, tá? Então, às vezes a pessoa tem ali um encurtamento da cadeia posterior, mas o músculo é fraco. Então, ele não consegue gerar ali força, e quando a pessoa vai fazer o exercício, pode ser que ela utilize outros músculos que não sejam isquiotibiais e glúteos na hora dessa ativação, e aí vai utilizar ali na região lombar, e aí vai sobrecarregar uma região, porque missão dada é missão cumprida para o corpo, ele vai fazer o movimento independente de qual músculo esteja ativando. Boa. Para a galera que participou aí da aula, manda para a gente aí quais exercícios que a gente deve analisar aí, se você gostou, se ficou alguma dúvida, algum assunto aí que você queira que a gente vai mais a fundo. Certo, Gustavo? Certo. Galera que tiver dúvida aí, então, dominância, torque, são coisas que a gente falou por alto só, aí manda para a gente aqui que a gente pode pensar em fazer uma aula, ou a gente explica aqui no comentário mesmo. Show de bola. Valeu, galera. Vejo vocês aí em um próximo conteúdo. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.